Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, aqui na TV Diário, também pelo YouTube, na companhia sempre do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre da sua companhia. No programa de hoje, nosso propósito é responder perguntas. Perguntas encaminhadas pelos telespectadores, pelos nossos seguidores, perguntas que nos são feitas também em várias oportunidades. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: doença autoimune é culpa que o espírito carrega? E nesta mesma linha, outra questão: doenças graves, principalmente em crianças, têm alguma explicação espiritual? Vamos começar com o Diógenes hoje? Vamos. Pois é, essa é uma pergunta que deve trazer muita curiosidade, né? Principalmente para quem está começando a estudar doutrina ou não tem muito aprofundamento, porque parece algo tão injusto, né? Principalmente criança, quando ela está passando por um processo de doença muito grave, o sofrimento que traz para os pais, o sofrimento que traz para a própria criança. E a gente olha para essa criança e diz assim: nossa, mas ela não fez nada para merecer isso. Inocente, né? Pura. Então, por que ela deveria estar passando por uma situação tão complicada dessa? Então, começando pela criança, a gente tem que compreender que ali naquela criança tem um espírito milenar, tem um espírito que tem uma longa caminhada evolutiva, né? E que muitas vezes não tem como fechar numa tabela, ser totalmente objetivo para responder por que aquela criança está passando por uma situação daquelas. Mas a gente pode compreender da seguinte forma, né? Pode ser um processo expiatório, então como nós somos seres humanos ainda em evolução e nós erramos muito, nós pisamos na bola e muitas vezes nós nos comprometemos, nós criamos débitos, né? E esses débitos, eles ficam registrados no nosso perispírito. Então, ao reencarnar esse espírito novamente, vai estar ali registrado para que ele consiga, né, resgatar ou fazer o detox, como se diz, né, daqueles débitos, e muitas vezes ele vai resgatar isso através da doença, que a gente vai chamar, que eu já ouvi falar isso, agora não vou saber falar exatamente como eu ouvi, mas seriam doenças curadoras, né, que aquela doença que vem para poder o espírito conseguir reajustar alguma disfunção perispiritual. Daí algumas pessoas até fazem, vou fazer uma cirurgia espiritual para eu me libertar disso, e aí não funciona, não dá certo, e não consegue, já tentou 2, 3 vezes. Mas não funciona a cirurgia espiritual, isso é bobagem, isso daí é fantasia. Mas às vezes é isso, olha meu irmãozinho, né? Se eu te tirar essa condição, tu pode rescindir. Então, é importante, né, tu ficar nessa condição muitas vezes. Não que nós não tenhamos o direito de buscar o melhoramento. Não estou falando isso. Agora a pessoa vai dizer, não, eu estou assim, vou ficar sempre assim. Não, nós temos o direito e o dever, muitas vezes, de buscar a cura, de buscar se melhorar. Deus nos dá essa possibilidade, né? Pode ser também por uma prova, então às vezes o espírito pede para passar por uma situação dessas, né? Até mesmo para adiantar o seu processo evolutivo, tá? E pode ser também, que eu acredito que é mais uma exceção, quando esse espírito, em nome do amor para o seu pai, pela sua mãe, ele pede para vir naquela condição para gerar uma oportunidade de crescimento moral para os pais, né? Então esse espírito ele não deve nada, ele não precisa passar por aquilo, mas ele pede para vir para poder ajudar os pais naquele processo evolutivo. Porque é como você diz, a gente pode evoluir pelo amor, mas às vezes a gente evolui pela dor. No caso da doença autoimune, o que é uma doença autoimune? É quando o próprio sistema imunológico do corpo ataca o próprio corpo. Então é uma sacanagem, né? Ele está ali para poder proteger o corpo e ele fica atacando o corpo. Então nós temos aí a doença de vitiligo, nós temos aí aquela que a pessoa acaba só mexendo os olhos, que vai... É uma paralisia, né? No cérebro, me faltou o nome agora, tá? Mas então, são doenças que a diabetes tipo 1, acho diabetes tipo 1, ela é uma doença autoimune. Congênita. A esclerose múltipla é outra doença autoimune. Então, se tem relação com a culpa, bom, se a gente pensar que a culpa é uma autoagressão, é uma autopunição, a pessoa não se perdoa, a pessoa
muitas vezes o espírito se agride, né, por ter feito algo e não se perdoa por aquilo. Se isso vem há muito tempo e isso é muito intenso, pode sim esse espírito reencarnar, porque essa culpa fica impregnada no seu perispírito, e quando ela reencarna, isso automaticamente vai passar para o seu sistema físico, para o corpo, Certo. e ela pode se manifestar através de uma doença autoimune. O que a gente tem que compreender é que Deus não joga dados. Eu não vou dar uma doença autoimune para a Márcia para rir dela só, né? A gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa própria caminhada, e toda e qualquer situação que acontece com a gente precisa se autorresponsabilizar e não se culpar. Mas também nós temos o direito de buscar o melhoramento. Não é ficar estagnado dizendo, eu preciso me purificar. Aí a gente entra naquela história do sofrimento, né? O sofrimento gratuito, que eu vou lá e busco o sofrimento para me purificar. Não, eu preciso aprender com essa doença. O que essa doença está querendo me dizer? O doutor Sérgio Felipe, que ele é expert em glândula pineal, né? No YouTube tem vários vídeos dele. Ele vai dizer assim que a gente sempre transfere, a natureza está sempre compensando. Então, se eu estou debilitado num ponto, ela está compensando uma outra coisa. Ela está me dando outras habilidades, outras potencialidades. Então, se eu estou passando por essa doença, que eu estou deficitário nesse ponto, eu estou crescendo em outros. Eu só preciso compreender qual é a mensagem, né, que aquela doença está me dando em vida. A ciência ela já traz uma abordagem no sentido do papel da mente nas emoções, né, Diógenes? O que envolve tudo que tu trouxe, né? Tu trouxe uma gama de situações aí que dá um leque de discussão fantástico. E realmente a gente percebe o avanço científico possibilitando a compreensão de forma mais técnica, mais embasada de tudo isso, aonde se percebe o quanto um alinho mental te possibilita uma condição satisfatória para que o remédio faça efeito de forma diferente no teu organismo, para que você possa ter um reajuste das células num nível adequado, exatamente. Então, quando tu falou da culpa, eu fiquei imaginando realmente esse processo inconsciente que vem no indivíduo, numa nova etapa evolutiva, mas que, de alguma maneira, conversa com todo o seu sistema. Exato. Eu não sei explicar como, mas meu inconsciente, minha realidade espiritual está conversando com o meu corpo e se projeta ali na questão celular, todo esse processo, né? Então, a encarnação, a reencarnação, num processo de aproximação do espírito ao novo corpo, impregnando ali todo o material genético necessário, atuando na escolha adequada do material genético que está disponível para que ele venha ter o corpo e a realidade que ele precisa para superar esses dramas. Então se percebe realmente que é uma necessidade de reconexão consigo mesmo de uma forma equilibrada nesse processo com Deus, de conversa mais adequada com Deus, a qual o próprio Espírito se impõe. Então, quando a mente desajustada está posta ali, necessário ainda um reequilíbrio, natural que, por consequência, toda essa realidade física se projete através de doenças, dificuldades, dramas. Sabe que o André Luiz fala sobre isso que você está falando, ele fala dos bióforos, nunca vou falar. Não. Dos bióforos são núcleos de forças que tem dentro das mitocôndrias das células, que ela guarda todos os registros, né, dessa culpa, por exemplo. E aí, quando está se formando um corpo, ela vai transferindo para a parte física e vai moldando. Ele fala dos bióforos, é justamente isso que tu falou. Jorge? Bom, estar num mundo de provas e expiações, e a gente está sujeito a doenças, né? Nosso estágio evolutivo ainda é muito materializado, né? Nós temos necessidades evolutivas e o Espiritismo sempre defendeu, né, que toda doença do corpo ela promove a cura da alma. Né? Então, o pilar da reencarnação, né, bendita reencarnação, que permite que a gente tem essas oportunidades, né, oportunidade de crescimento. E como o Diógenes bem disse também, né, normalmente uma prova de uma doença congênita ou uma doença mesmo adquirida, ela não é só para aquele espírito, né, é para toda a família. É para todos os envolvidos, né? Os envolvidos também participam de alguma forma, exercitando a sua paciência, a sua amorosidade, a sua compreensão, né? Então é realmente um processo, né? É um processo evolutivo, né?
todos nós temos alguma predisposição genética também para adquirir algum tipo de doença ou para desenvolver alguma doença. Predisposições, né? Mas não necessariamente que a gente vá desenvolvê-la, né? Então, eu acho que essa pergunta foi muito bem respondida, né, com os comentários, né, do Diógenes, da Márcia, e eu acho que dá para nós seguir em frente. Tá, tu quer dizer, eu entendi então que às vezes a principal cura vem da própria doença. Exatamente, exatamente. A principal cura vem da própria doença, né? Quando nós temos essa consciência plena que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem e que Deus é um Pai de amor, né, e misericórdia, né, porque assim como vem a dificuldade, vem a doença, tem a misericórdia divina, né, tem os nossos alívios, né? Então, quando nós compreendemos isso, que não recebemos cargas mais pesadas que os nossos ombros podem suportar, fica muito mais fácil de nós evoluirmos com a doença, né, e não nos maldizermos, né? É verdade. Eu penso que a grande questão é de novo, o nosso olhar sobre o que nós somos. Se a gente pensar que nós somos este corpo e o nosso tempo de vida é do berço ao túmulo, é nesse intervalo que nós percorremos nessa existência. Nesse curto intervalo, esta e outras questões ficarão realmente de difícil compreensão. Sem resposta. Sem resposta. Agora, se a gente entender que nós estamos carregando um passado de muito tempo e temos uma enorme caminhada pela frente, tudo é um processo de aprendizagem. E cada coisa realmente tem a sua finalidade, como nos ensinam os próprios espíritos, né? E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec traz uma mensagem do espírito Sanson, que aborda exatamente esta questão. Nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Sempre haverá uma razão divina, uma razão regeneradora. Isso nos leva a compreender. Doenças autoimunes, doenças que parece que nós contraímos agora, e algumas nós podemos realmente ter contraído agora, claro, e outras que nós já estamos carregando na nossa bagagem até como missão. Porque esse capítulo faz, inclusive, uma abordagem, né, das chamadas mortes prematuras, também, muitas vezes, de difícil compreensão, dentro daquilo que Diógenes começou a sua explanação, né? Mas por que um ser tão jovem? O que fez para merecer uma morte tão prematura? Na verdade, esse ser que parece ser tão jovem é um espírito cuja idade a gente não consegue calcular nesta encarnação, mas tudo tem um propósito divino, tem uma razão de ser. Até mesmo com relação à doença nas crianças, né? Sim, o espírito exatamente. velho ali, recomeçando uma nova etapa, toda uma questão de aprendizado ali, não apenas para o espírito, mas para a família, como o Diógenes trouxe. Muito bem. Vamos para outra questão? Vamos lá. Outra questão, deixa eu ver. Qual a posição do espiritismo em relação a outras filosofias e práticas também? Como meditação, apometria, reiki, né? Exatamente. Jorge. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar, né, que o Espiritismo não proíbe nada, né? Não existe algo que seja engessado, né, que tu tenha que fazer isso. O importante é tu fazer o bem, né, fazer o bem para ti e para os outros, né? Desde que tu não esteja prejudicando ninguém, jamais o Espiritismo vai vamos dizer assim, se posicionar diante de qualquer técnica, né? Nós não somos especialistas, né, em reiki, em apometria, né? Meditação é uma técnica que a gente se aproxima mais e hoje é algo que está até cientificamente comprovado, né, a importância da meditação para que nós possamos relaxar, para que nós possamos facilitar o nosso autoencontro, né? Então, é uma técnica que era, vamos dizer assim, há algumas décadas atrás, ela não era muito considerada, né? Hoje, com a medicina integrativa, né, está integrando técnicas mesmo, até com a questão do reiki, né? E em relação à apometria, é algo também que eu não tenho praticamente profundo conhecimento sobre isso, né? Eu não poderia
formar uma opinião sobre isso. Sei que ela é feita fora da casa espírita, né? Não é uma técnica que vem do espiritismo, né? É um desdobramento, né? Mas eu não tenho a segurança para fazer afirmação sobre ela. Como diz a letra da música, essa doutrina respeita qualquer religião. Tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, amar também seu irmão e promover a fraternidade entre homens de qualquer nação, independente da fé que professe, das técnicas que utilize, se aquilo conduz o indivíduo a Deus e para ele é um processo de ligação com um ser maior, aonde ele vai estabelecer mecanismos novos para a sua vida estabilizada, que faça. Tá certo. E procure aquilo que lhe apraz e lhe convém para o seu crescimento espiritual, independente do que ele escolha nessa caminhada. Eu encontrei aqui uma opinião, né, dentro da doutrina espírita a respeito da questão, a respeito de cada uma dessas questões que foram aqui trazidas. Meditação, quero partilhar aqui, né, com vocês e também, é claro, com os nossos telespectadores e seguidores. Meditação. O Espiritismo aceita a prática da meditação desde que seja focada na paz e na elevação dos pensamentos, e não em rituais, que é uma coisa que o Espiritismo não tem, rituais. Técnicas como a respiração consciente ou a concentração em imagens que transmitam paz podem ser utilizadas por espíritas. É questão de pode ou não pode, eu acho meio relativo, né? Eu acho que como digo, é o livre-arbítrio mesmo. Sim, né? Sem dúvida. Já falamos sobre a apometria? Também está incluída aí? Nós falamos. Está incluída também, uma das práticas. A apometria não faz parte da doutrina espírita e é vista como desnecessária por muitos espíritas. O espiritismo ensina que não é preciso prender espíritos ou usar rituais para intimidá-los. Né? Também numa observação a respeito desta prática. Eu acho que a questão, a linha toda aqui, o limite é isso. O espiritismo respeita todas as doutrinas e todas as práticas. Até porque a gente não tem autoridade para falar sobre a apometria. A gente desconhece por completo como se dá essa técnica, como é que é trabalhado, né? Então, realmente, o que a gente pode dizer é que se é algo bom e leva as pessoas ao bem, essas escolhas são independentes de cada um, né? A gente sabe que a apometria, ela trabalha um pouquinho a questão do telefone tocando daqui para lá. E o espiritismo é de lá para cá. Agora, como isso se dá exatamente, aí são meandros que a gente não tem a autoridade de conhecimento para conseguir adentrar nesse momento, né? O que é importante a gente compreender, assim, é que como são práticas que transcendem o mundo material, né? Então, do ponto de vista científico, a ciência ainda se abstém. Talvez ela não tenha ferramentas o suficiente para poder ela chegar numa conclusão cientificamente validada, vamos dizer assim, né? Então, do ponto de vista científico, o que a gente poderia dizer? E por mais, a gente não tem muito conhecimento sobre essas práticas, mas é interessante a gente fazer uma observação sobre os efeitos que isso faz. Se isso está fazendo as pessoas se sentirem bem, se isso está trazendo um efeito positivo para as pessoas, cabe à ciência abrir os olhos para isso e buscar comprovar, né, da onde vem, porque a gente, se os efeitos são positivos, a causa é positiva, essa é uma lógica, né? Tem também a questão da constelação familiar, né? Se tem algum psicólogo me ouvindo, calma, porque a constelação familiar também não tem, né? Eu acredito que não tem um reconhecimento científico, tá? Porque transcende. Então, eu não posso, né, fazer uma prática formal, profissional, usando essas práticas, porque não tem um reconhecimento científico. Sim. Acredito eu, tá? E se eu queria fazer um parênteses, hoje o SUS já recomenda tanto o Reiki como então tem. Então tem. O Reiki, o próprio passe da casa espírita e a própria meditação já são práticas recomendadas. Assim como, então, elas vão no mesmo caminho da meditação, porque a meditação tem o mindfulness, por exemplo, que é a atenção plena, que isso é amplamente divulgado e aceito pela ciência, né? De trabalhar a pessoa na questão da atenção plena, da respiração diafragmática, né? Da pessoa conseguir desenvolver uma prática de pensamento no aqui e agora. Isso é indiscutível. Então, eu acredito que vai nessa mesma linha, né? Não foi você, Jorge, que recebeu um receituário médico
indicado para um familiar onde tinha na receita ali uma orientação de trabalho voluntário? Exatamente. Eu me lembrei. Foi citado pelo Jorge, né? Essa questão de um colega, né? O trabalho que citou, né? Que fazia um trabalho voluntário e ele dava todo o apoio, mas ele tinha que continuar com o trabalho voluntário para ter um desconto especial na consulta. É um colega meu. Né? E isso realmente, Márcia, faz tempo, né, que nós falamos sobre isso. Né? O trabalho voluntário foi recomendado, né, por um profissional da área de saúde, um psiquiatra. Exatamente. E saiu na receita, veio junto os remédios e a recomendação. Veio junto da Unimed. A minha esposa, quando teve um AVC, né, veio junto, entre as recomendações, veio a questão da prática do trabalho voluntário. Esse psicólogo é o Luiz Balbi. Ele se formou comigo, até um colaborador do Diário. Ele tinha esse projeto, que era o projeto Parça, se não me engano. A pessoa estava fazendo tratamento psicológico com ele, daí de repente a pessoa não teve mais dinheiro, deu um problema financeiro, alguma coisa, ele disse, não, tu pode continuar comigo, contanto que tu faça um trabalho social. Tu me comprove que tu tá executando um trabalho social e tu continua até tu te estabilizar e voltar. Então, olha o incentivo, né? Essa é a questão de fazer o bem, de o quanto isso é bom para a alma também, né? Para o sistema psicológico, emocional. Eleva a nossa autoestima, né? Claro. Vai ao encontro da nossa natureza divina, né? E de novo, né? Eu acho que a questão é ter o olhar do que nós somos como ser integral. Nós não somos só o corpo, aliás, nós somos muito menos o corpo do que somos na nossa essência, que é o espírito. E muitas vezes se fez uma dicotomia, até o surgimento de Hipócrates, lá no século IV antes de Cristo, né, se entendia a cura como na busca de rituais de magia. A Hipócrates veio e identificou o que nós temos na condição humana, estabelecendo a cura pela divisão dos humores, onde entra a bilis amarela, a bilis negra, entra a questão consanguínea, a questão fleumática, e começou a tratar do corpo só com esta visão. E mais adiante, né? Aí vem Kardec e diz que nós somos ligados e constituídos e conectados com o mundo espiritual pelo fluido cósmico universal. Quer dizer, nós somos corpo, sim, por um tempo. Nós somos espíritos para todo sempre. Eu acho que é esta integração que nos traz a saúde, né, como um todo. Como um todo. Nós temos que olhar para essas práticas dentro das nossas necessidades e limitações espirituais e dentro das possibilidades que a espiritualidade também nos permite. A doença, ela vem mais de dentro para fora do que fora para dentro. De fora para dentro a gente fala de gripe e infecção intestinal, né? É verdade, é verdade. E falando em limites, o nosso tempo foi, né? Foi. Nesse primeiro bloco. Duas questões. Duas questões. E o tempo voou. Vamos ao intervalo. Tem mais outras questões ainda nesse programa de hoje, que se dispôs a responder algumas das muitas perguntas que a gente recebe. O Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, faz o intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense duas vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por
cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você acompanha sempre aqui na TV Diário e também pode acompanhar pelo YouTube, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fodo, Diógenes Chaves e, é claro, na sua companhia. Em cada programa a gente traz um assunto para partilhar, para propor, para aprender e para dividir esse processo de aprendizagem com vocês. Porque muitas das questões que a gente traz aqui, a gente vai aprendendo também uns com os outros, né? E muitas vezes a contribuição de quem nos acompanha nos ajuda e nos ajuda muito. Próxima questão é a seguinte: como posso afastar, olha só, como posso afastar os pensamentos negativos e enfrentar ambientes com energias mais densas? Jorge. Lembrando que essas questões são dos internautas, né? Exatamente. E que continuem nos enviando. Claro. Né? Para nós, essas questões são muito, muito importantes. E novas questões, nós vamos estar... Nós temos mensalmente, um dos programas do mês é o Despertar Responde, né? Que é esse de hoje. Esse de hoje. Esse que nós estamos gravando aqui é o Despertar Responde, justamente sobre essas questões. Né? Então, nessa questão, como posso afastar pensamentos negativos e enfrentar ambientes com energias mais densas? Eu começo, não poderia deixar de começar com a frase que Jesus nos disse e que é fundamental para isso, é o vigiai e orai. Né? Cuide dos teus pensamentos, né? Observe o que tu estás pensando, porque o nosso pensamento tem um poder atrativo, né? Então, nós realmente fazermos essas reflexões, e o Espiritismo nos fala muito, nos explica em toda a sua obra que nós estamos sempre acotovelados de irmãos do plano espiritual, né? Nós estamos acompanhados de espíritos. Então, os nossos pensamentos, eles emitem uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória, ela fica projetada na nossa tela mental e é facilmente percebida pelo plano espiritual. Então, irmãos que sofrem, por exemplo, irmãos que estão em dificuldade, eles buscam, né, se sintonizar com pensamentos negativos, com pensamentos pesarosos, né? Da mesma forma, espíritos mais elevados vão estar procurando se afinizar com os nossos bons pensamentos. Então, nós somos, os grandes responsáveis e os geradores, né, dessas energias. Então, somos nós que temos, por exemplo, o controle remoto na mão. Que tipo de programa nós estamos escolhendo, né, para assistir? Sim, né? Que tipo de energia nós estamos captando? Que tipo de leitura nós estamos fazendo? Que tipo de ambiente nós escolhemos para frequentar? Né? Nós temos essa capacidade. E, é claro, nós temos altos e baixos. Então, a gente não pode esquecer, principalmente também, da questão da prece.
de elevarmos os nossos pensamentos, e a prece pode ser feita e deve ser feita de maneira singela, né, com as nossas próprias palavras, conversando com os nossos mentores, conversando com Deus, né? Sempre ela vai ser ouvida. Nós podemos esquecer que nós temos muitos espíritos amigos que nos protegem, mas eles não esquecem de nós. Então, quando nós elevamos nossos pensamentos, eles nos acolhem. Muito bem. Márcia, Diógenes. Eu estava pensando nessas orientações importantíssimas, fantásticas, mas estava me avaliando, né? Estava me avaliando nos tempos de guerra, nos tempos em que a gente está em batalha, porque essas recomendações, pelo menos me avaliando, elas fazem muito sentido em tempo de paz. Quando a gente está com a mente mais alinhada e conscientemente, lucidamente, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, vou fazer uma leitura, vou me preparar, porque eu preparo uma base, um terreno para o tempo de guerra. Porque vai ter instantes, e a gente tem contato com pessoas que chegam na casa espíritas, batendo as portas da instituição, em níveis tão complexos de dor, de desequilíbrio, de desalinho mental, de perturbação, aonde eu não consigo orar. E eles dizem isso, eu não consigo orar, eu não consigo me concentrar. Vêm os momentos tão difíceis que eu não sei o que fazer nesses momentos. E, de certa maneira, essa preparação, ela vai trazer um lenitivo e possibilitar um campo novo para amenizar o impacto do processo ao qual talvez eu vá estar submetido ali em determinadas situações. Então, é o hábito construído, é a percepção de que eu tenho que manter a vigilância constantemente, porque em determinado momento eu vou adentrar um supermercado, um lugar mais vultuoso, algum ambiente onde o povo vai estar mais alvoriçado e a energia vai estar mais densa, um conflito em algum ambiente que a gente vai ter que trazer o equilíbrio ali, e dependendo da minha sensibilidade, dependendo da forma como a gente lide com todo esse processo no nosso dia a dia, nesses tempos de paz, a gente acaba sofrendo mais os impactos desses momentos. Então, possivelmente essa pergunta assim, como afastar os pensamentos negativos e enfrentar ambientes com energias mais densas? Essa pessoa que fez esse questionamento possivelmente vive essa realidade. E se dá conta que em alguns ambientes ela não consegue controlar e volta para casa com todo aquele drama, aquela dificuldade, poxa, isso está errado, o que tem que acontecer? E aí entra todo esse teu paliativo, com certeza, né? Só que tem algumas pessoas que realmente é preciso passar uma orientação, às vezes, uma técnica um pouco diferente para que ela consiga sair daquele drama, né? Eu tenho uma adolescente em casa que, às vezes, ela entra num estado assim, eu coloco uma música alta, né, com um cunho mais elevado, e eu sei que ela vai ficar escutando, e aquilo vai gerando uma vibração mental diferente, ela vai escutando algumas palavras e vai se recolhendo novamente, e leva um processo ali, de meia hora, 1 hora, até que a gente vá conseguindo acalmar o ânimo e estabelecer um diálogo num outro nível. Mas é uma necessidade que se impõe ali para ajudá-la a levá-la ao pensamento. E aí entra a questão do autoconhecimento. Nesses instantes em que o processo está um pouco mais complicado, qual é a minha técnica? Tem pessoas, e para mim me serve muito, arregaço as mangas, coloco uma roupa mais velha e vou fazer faxina. Boto uma música com um cunho mais elevado e vou fazer faxina, vou gastar minhas energias, aí o processo vai acalmando as coisas, a limpeza do ambiente possibilita muito, a organização, aí entra toda essa questão psicológica também do ambiente limpo, a organização que nos leva a uma outra sintonia, né? Então, realmente são casos muito específicos, né, que cada pessoa vive. Isso, eu só gostaria de complementar, é muito importante o contato com a natureza. A natureza tem uma energia poderosa, né? Nessas situações que a Márcia bem falou, também o exercício físico, uma atividade física, né? Uma boa leitura, mas o contato com a natureza, seja num parque, seja em um lugar pequeno, mas seja mexer com uma planta, né? Isso nos anima, descarrega nossas energias mais pesadas e nos traz muita paz. Jorge, dentro dessa dualidade, né, do nosso ser como um todo, humano e espiritual, né, que trabalha bem esta área da psicologia, o que cada elemento ocupa? Qual é o espaço que cada elemento ocupa e como chegar a esta harmonia? Porque, em última análise, acho que é isso que a gente está falando, né?
é harmonia. E é isso que todos nós buscamos. Todos nós buscamos, né? A paz. A paz vem pela harmonia, né? Vem pelo equilíbrio, pela sensação de satisfação, até pela sensação de felicidade. Pela consciência tranquila. Sim, sem dúvida. A Márcia e o Jorge ali já falaram, né, da questão da importância do autoconhecimento. Isso é fundamental, isso é indiscutível, né? Começa por aí. O que diz no início da frase ali, da pergunta? Como posso afastar os pensamentos negativos e enfrentar ambientes com energias mais densas? Tá. Esse afastar pensamentos negativos, a gente tem que ter um cuidado. Porque senão a gente pode entrar num processo de ansiedade muito grande. Porque não é simples afastar um pensamento. Porque às vezes a gente é dominado por pensamentos negativos automáticos. E isso pode vir, isso está ligado ao nosso desenvolvimento psicológico ao longo da nossa caminhada. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com um monte de coisa, né? Então eu costumo dar o exemplo do e-mail. Todo mundo tem a liberdade de mandar um e-mail pra gente. Mas o que a gente vai fazer com essa mensagem que chega na caixa do e-mail? A gente vai abrir? A gente vai deletar? A gente vai abrir, vai ler e vai mergulhar naquela mensagem? Ou a gente deleta? Ou a gente ignora? O que a gente faz com essa mensagem? Então, primeiro é importante entender que o pensamento pode vir. Ele vai vir, né? Mas o que vale é o que a gente faz com esse pensamento. Qual é a veracidade que a gente vai dar, a importância que a gente vai dar. E ao longo de um tempo, através do autoconhecimento, né, se conhecendo, tentando compreender por que esses pensamentos estão ali, e daí a gente pode acessar mágoas, frustrações, culpas, um monte de coisa que está por trás desses pensamentos negativos, e isso também influencia o processo obsessivo. Né, pensamentos que não são nossos, que estão ali, né, soprando também, e aí se confunde, se a pessoa, às vezes fica difícil até de compreender o que é meu, né, às vezes as pessoas têm dificuldade de saber o que é dela. Separar, né? Separar. Mas esses pensamentos negativos, né, a gente começa compreendendo que esses pensamentos não são legais, não vão me fazer bem. Então, a pessoa que fez essa pergunta, ela já deu um grande primeiro passo, que é ter consciência que não é legal ter esses pensamentos, talvez ela já tenha identificado. E o segundo passo é buscar o autoconhecimento, saber compreender as raízes desses pensamentos negativos, mas também não entrar nessa obsessão de que eu não posso ter mais esses pensamentos, porque senão ela vai ter mais ainda. Né? Ela precisa entender que, ok, a mensagem entrou na caixa de e-mail, o que eu vou fazer? Vai chegar uma hora que esses pensamentos tendem a não vir mais. Né? Porque eu vou substituindo um pensamento bom, um ruim por um bom, como o Divaldo recomenda. Né? Vem um pensamento negativo, substitui por um positivo. E vai exercitando isso, né? que até o teu cérebro ele vai acostumando a fazer essa troca, porque nós somos negativos meio que filogeneticamente. Por né? natureza. Por natureza, né? A gente foca mais negativo. Se boicota muito, né? Então, isso aí é muito automático, isso é muito automático, né? E a questão de frequentar ambientes pesados, quando a gente vai fazendo esse exercício do autoconhecimento, quando a gente vai aceitando os pensamentos negativos, mas não dando veracidade, ok, veio, mas eu vou começar a substituir, eu vou me tornando mais imune a esses ambientes. Eu vou me tornando menos influenciável por esses ambientes. Então, é aquilo, o quanto aquele ambiente me impacta. Né? Para uns impacta mais, porque eles estão mais conectados com esses ambientes. Né? E o quanto eu permito que ele me impacte. Exatamente. Então, é sempre de dentro para fora. Mas esses pensamentos a gente vai eliminando ao longo de uma caminhada, né? Mas é importante estar focado para isso. É como, não sei se esse exemplo foi usado aqui, ou eu já ouvi por aí, como limpar um balde. Da água. Exatamente. Não era o primeiro a virada, né? Não é. o nosso último programa. Foi exatamente isso, né? Para te limpar um balde com água suja, começa a colocar água limpa, mas tu não limpa de uma hora para outra. Não. Isso é uma sequência, é um processo de disciplina. Exatamente. E é isso que também acho que é importante a gente ter como referência. Tudo bem, então eu vou mudar meu pensamento a partir de hoje, não vou mais pensar negativamente. Não é também assim. Estão proibidos de entrar aqui. Isso, é todo um processo de aprendizagem, de esforço, de muita disciplina. É como eu querer sair agora aqui da TV Diário e ir a pé até o campus da universidade. Bom, há algum tempo atrás eu fazia isso, até com facilidade.
Hoje, para recomeçar, se eu sair largar daqui caminhando até lá, eu vou até a metade, vou pedir carona. Então, é um passo depois do outro. É um processo de aprendizagem. Assim como nós disciplinamos o nosso corpo, ninguém nasce um atleta perfeito. Ninguém nasce um grande nadador. É muito esforço, é muita disciplina, é muito trabalho. E com o pensamento da mesma forma. Porque nós somos assaltados, digamos assim, diariamente por quantos pensamentos? 10 mil, 15 mil, 20 mil. Já ouvi falar que nós recebemos por dia 70 mil pensamentos. 70 mil pensamentos. Agora, o que a gente faz com tudo isso? Onde é que a gente coloca essa enormidade de e-mails que nós recebemos aí dentro da nossa mente? Primeiro, termos consciência daquilo que nos serve, daquilo que nos faz bem, e enfrentar com muita prática, com muita disciplina, com muita vontade, com muita determinação. Eu gosto da analogia que a nossa mente, primeiro que a nossa mente não somos nós, né? Nós somos espíritos imortais e a nossa mente é um instrumento. Sim, né? Exatamente. Eu gosto de considerar a nossa mente como uma hospedaria, como um hotel. Né? E os pensamentos são os hóspedes. Certo. Então, que hóspedes nós vamos dar atenção? Né? Que hóspedes nós vamos valorizar na nossa hospedaria? Né? Será que são aqueles catastróficos, são aqueles negativos, né? São aqueles difíceis? Ou nós vamos valorizar bons hóspedes? Né? Então a escolha está... Nós escolhemos, né, quem são os nossos hóspedes. Se nós começarmos a valorizar uma espécie... vamos dizer, um padrão mais elevado de hóspede, nós vamos acabar nos acostumando com esses hóspedes. É verdade. E assim é com os ambientes também. Isso é muito comum a gente entrar, seja numa casa espírita ou em qualquer lugar, e sentir um ambiente pesado. Nós temos que também estarmos... E aí vem a questão do vigiai e orai. Vigiai os nossos pensamentos e aqueles que chegam até nós, e usar a oração como uma forma de qualificar as nossas escolhas, as nossas decisões, porque cada pensamento que a gente abriga é uma escolha que a gente faz. E assim é com as nossas posturas também, né? Para tentar trazer o exemplo disso, como é que faz isso na prática. Um comentário simples, às vezes a gente está entre irmãos e está havendo um contexto ali e a gente mentalmente está criticando algumas pessoas ali da forma de se comportar, dos excessos que aquela pessoa apresenta, das dificuldades dela. E às vezes, pelo nosso hábito e descuido em vigilância, nosso pensamento é de criticar. Ainda que a gente já consiga segurar a língua e não falar, né? Ainda que já nos bastidores apenas a gente faça os comentários fraternos, porque espírita não fala mal, não faz fofoca, faz comentários fraternos, segundo meu esposo. Ainda que a gente consiga já se reservar o momento de fazer esses comentários no privado, com algum grupo mais seleto, naquele instante ali, os nossos pensamentos estão postos e a gente está criticando mentalmente, está observando as dificuldades do indivíduo, aqueles excessos, né? E aí entra a necessidade do hábito, para que se torne realmente uma mudança comportamental real, para que eu possa, pera lá, que direito eu tenho de pensar assim, né? Quem sou eu para dizer das dificuldades desse indivíduo? É o tempo dele, ainda que eu não concorde exatamente com esse pensamento. E pronto, me reservo a isso. E começo com isso a degustar o crescimento. Porque eu percebo uma possibilidade de grandeza ali. Poxa, em tempos atrás eu não estava nem aí, eu ia sair criticando mesmo. E agora eu já estou me esforçando num processo de mudança de pensamento e de sintonia. Porque quem é que se liga a mim nesse momento? Aqueles que querem botar lenha na fogueira e gerar uma questão de fofoca, às vezes me induzindo até a pegar aquele comentário dito ali, traduzir com o recheio do meu acréscimo equivocado e levar adiante, causando grandes dramas, às vezes, a muitas famílias. Porque quantas rupturas familiares se dão por conta de fofocas? Sim. De pessoas que não teriam nada a ver e nem a necessidade de meter o bedelho na vida dos outros. Então, quando a gente realmente aprender a lidar com isso, em termos práticos na nossa vivência, a gente cresce, sintoniza melhor e, por consequência, temos menos acesso a energias mais densas, né? Nos envolvendo, nos perturbando a mente. E nos fechamos mais para essas energias densas, né? Exatamente, pesadas. Exatamente. E nós crescemos bastante também tendo tolerância com os nossos irmãos, né? Porque nós temos os nossos defeitos, né? Então, isso faz parte da convivência, né? Bom, outra pergunta que eu acho que ainda dá tempo hoje, a lei de causa e efeito
tão defendida pelo Espiritismo não seria igual a um castigo? Quem é que começa? Bom, eu vou dar o pontapé aqui. Então, vamos lá. Realmente a lei de causa e efeito é uma lei que está na ciência, né? De ação e reação, ou causa e efeito, né? É uma lei similar e que está dentro da parte científica, né? E o Espiritismo não considera jamais castigo, mas sim consequência. Acho que essa é a palavra, né? Certo. Tudo que nós fizemos tem consequências, né? Tanto na parte positiva, boa, como negativa. Isso é para o nosso aprendizado. E a gente sabe que as consequências são, muitas vezes, de experiências remotas, passadas, e de experiências atuais. E até muitas vezes as pessoas falam, não, isso é de vidas passadas. A maior parte das consequências são dessa vida já. Nós estamos aqui aprendendo, caminhando, tropeçando, né? E essas consequências são educativas. Elas promovem a nossa autorreflexão, o nosso autoconhecimento, como nós falamos aqui, para que a gente sofra menos, né? Para que a gente tenha uma caminhada um pouco mais leve, né? Porque é uma questão de inteligência emocional, vamos dizer assim, e espiritual também. Por quê, né? Porque nós vamos repetir erros. Tem um ditado que diz: errar é humano e permanecer no erro é burrice. Insanidade. É bem por aí. Causa e efeito, Márcia. Deus não castiga, né? Esse é o princípio da doutrina espírita. Não há castigo divino, há uma lei, há uma justiça maior que possibilita um realinho, né? Eu penso assim: quando uma dificuldade aparece, quando algum tropeço, uma pedra grande no meu caminho está posta ali de, bom, já mereço, estou resgatando, se é para ser assim, que seja. E a gente vai num processo de aceitação, claro que não de acomodação na questão, mas de compreensão de forma diferente. Porque esse abacaxi desse tamanho, desse jeito, né, com esse monte de... O que eu fiz para merecer? Essa pergunta já não tem mais, porque a gente já já consegue se reconhecer endividado, né, em muitos aspectos. Porém, ainda há aqueles dramas ali que nos levam a reflexão maior. Poxa, o que eu não estou entendendo ainda no processo todo, né? O que eu ainda tenho que compreender dessa questão? O que eu ainda tenho que reajustar com essa pessoa? Qual é a minha melhor postura para mim não me equivocar novamente? Porque é muito fácil você simplesmente atender o teu temperamento, chuta o balde e vai por cima. Porém, a gente fez isso por muito tempo, por milênios. E é a atitude mais simples e mais fácil para nós, deixando a nossa reação atuar. Mas aí tu é chamado, tu cora, o que se processa aqui? Que sentimentos, emoções, que drama é esse? Porque a luta passa a ser interna. Deixa de ser aquela batalha travada fisicamente ali, mas é um processo de autorreconhecimento. Que pequeno ainda esse sentimento, que dificuldade posta ali ainda, né? Então a gente percebe realmente que os tropeços, as dificuldades, as pedras no nosso caminho não são castigos divinos, é um convite fantástico à reflexão e ao crescimento espiritual. Diógenes. É que assim, quando fala em castigo, a primeira coisa que eu lembro é a mãe com um chinelo, uma vara, batendo, ou se não, deixando de castigo num quarto escuro. Tu apanhou muito? Sim. A pedagogia da camada do... Nem vou perguntar sobre vocês. Deixa só sobre mim. Não, a gente não espanca, mas uma palmadinha no bumbum eles ganham. Uns tapinhos, uns beliscão. Então, assim, a primeira ideia que vem de castigo é isso, sabe? Toma pra te aprender. Se resume a isso. Toma pra te aprender. Não, é que na verdade essa ideia de castigo é como o Jorge falou, é uma consequência, né? Nós estamos submetidos a uma lei moral absoluta, né? Ou às leis de Deus, e a gente, por algum motivo, por ignorância, a gente desobedece. E quando a gente desobedece, isso gera uma consequência. E essa consequência ela é de nós mesmos, ela é interna. Não é algo que vem de fora apontando o dedo para ti, dizendo agora tu vai ver, né? Porque muitos ainda podem ter essa ideia de que Deus é um ser lá em cima que vai te castigar, que agora vai, né? Te punir. Não, é um, entre aspas, um castigo que vem de nós mesmos, em forma de consequência e como lei pedagógica, né? Como uma ferramenta pedagógica para
reajustar, reequilibrar. Então, por isso que não dá para entender como um castigo, porque o castigo leva àquela punição de sentir dor gratuita. Não, é um processo de regeneração, de reestruturação, de reequilíbrio do ponto de vista pedagógico, para te aprender. Mas isso vem de ti mesmo, porque foi uma atitude tua que deu essa consequência. Voltamos de novo à questão das nossas escolhas, né? Nós escolhemos as sementes que vamos plantar. E nós vamos colher de acordo com o que nós semearmos, né? Essa é a lei da causa e efeito. Exatamente. Não tem nenhum milagre, não tem nenhuma coisa extraordinária. Se eu vou plantar uma semente de maçã, eu vou colher maçã. Não posso colher outra coisa. Simples assim. Simples assim. Interessante, agora me ocorreu algo, não temos tempo para nos aprofundar nisso, mas eu já tive contato com algumas pessoas que me disseram assim, eu tenho o dedo podre para escolher companheiro ou companheira. Será? Porque quais são os motivos, o que tu está buscando, quais são os motivos que fazem a tua escolha ser essa ou aquela, né? O que tu quer preencher em ti, muitas vezes, né? Então realmente, né, às vezes pode dar uma sequência, porque se busca sempre os mesmos efeitos, as mesmas causas, né? Não é interessante, né, Jorge, essa questão Tu já ouviu esse comentário? Claro. É a lição que Jesus ensinou na ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus foi chamado, Lázaro estava lá, né? Sepultado há 3 dias, tirem as pedras do túmulo. Quer dizer, Jesus poderia ter feito o que fez sem esta ação. O que ele quis dizer com isso? Tirem as pedras do caminho de vocês. Muitas vezes nós colocamos as pedras nos nossos caminhos. E quais são essas pedras? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? A intolerância, todas essas coisas que a gente sabe que são prejudiciais e que a gente muitas vezes continua repetindo pela falta do autoconhecimento, pela falta, né, da consciência, pela falta da meditação, pela falta da oração, pela falta da vigilância. Quer dizer, nós tratamos aqui de várias questões. No fundo, né, é tudo muito simples, né, desde que a gente compreenda o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui e para onde é que nós iremos. E como iremos. E como usamos o nosso livre-arbítrio. Como usamos o nosso livre-arbítrio, exatamente. Essa ideia do Jorge, eu fico imaginando assim, tu vai para um grande evento e tu vai botar uma tenda lá para ti. Aí tu coloca uma tenda para vender CDs de música. Quem é que vai chegar na tua tenda? Para buscar aquilo que tu tem para oferecer. Pessoas que gostam de música. Se identificam. Mas só vem pessoas que gostam de música na minha tenda. Então coloca frutas. Vai aparecer pessoas que gostam de frutas. Tu vai atrair pessoas que gostam de frutas, porque é frutas que tu tem para dar. Bota tapetes, vai aparecer. Então é meio que isso, sabe? As pessoas se aproximam de ti por aquilo que tu tem para dar. E aí conecta, afiniza. Aí vem a questão do dedo podre, né? Mas só vem pessoas que... né? Mas o que tu tá... O que tu tá buscando? Que tipo de afinidade, né? Tá tendo aí. Isso é importante. Ficaram perguntas e, consequentemente, respostas, né? Ou, pelo menos, reflexões sobre temas trazidos também pelos nossos telespectadores, pelos nossos seguidores. Mês que vem teremos de novo, né? Mais um Pergunta e Resposta. Despertar Responde. Despertar Responde. Despertar Espírito, uma reflexão sobre o sentido da vida. Hoje fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.